E aí, galerinha do bem, como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Aqui quem fala é a professora enfermeira Juliana Gueno e hoje nós vamos falar sobre os aspectos psicológicos do envelhecimento. Vamos lá, me acompanhe. Hoje a aula é bem rapidinha. Então, galerinha, o que é importante entender? Que com o passar dos anos, né, certas inquietudes vão trazendo à mente do idoso. O passar dos anos traz diversas mudanças para o corpo, para a mente de uma pessoa. É importante entender como elas podem afetar a saúde mental e emocional do idoso. Um dos aspectos mais comuns é a solidão, que se torna ainda mais presente quando há perda de amigos e familiares, principalmente quando esse idoso perde o seu companheiro ou a sua companheira. Tu imagina tu conviver durante anos, durante décadas com uma pessoa e tu perder essa pessoa. Então esse primeiro ano é muito complicado. E essa perda faz com que esse idoso ele entre numa tendência a aumentar a sua fragilidade em decorrência dessa perda. Então a gente tem que ficar muito atento. E detalhe, essa tristeza, essa solidão, né, pode acarretar o isolamento. E o isolamento social pode gerar tristeza, né? Falta de motivação e até mesmo depressão. Então é fundamental manter o contato com outras pessoas e buscar atividades que proporcionem interação social. Estimula a buscar um clube de terceira idade, um clube de viagens, né? Praticar a jardinagem, uma atividade física, enfim, buscar ocupar a mente. Seja ela com uma palavrinha cruzada, né? Com quebra-cabeça, são atitudes que são pequenas, são mínimas, que podem fazer toda a diferença na vida do idoso, ok? Então, sentimentos de solidão, sentimentos de tristeza, sentimentos de depressão devem ser expostas e devem ser observadas, principalmente pelo cuidador ou pelo familiar. Como são muito sutis e às vezes a pessoa acompanha esse idoso por tanto tempo que não consegue perceber que esse idoso ele está degringolando, está piorando, né? Está apresentando um quadro de piora em relação à saúde mental dele. Então a gente tem que ficar atento a sinais da depressão, da tristeza e do isolamento. Estimula esse idoso a buscar um clube de terceira idade. Vê se não tem baile, né, no clube dele. Cara, tá difícil, mas eu não vou desistir. E aí, galerinha, então vamos lá. O passar dos anos traz diversas mudanças para o corpo e mente de uma pessoa e é extremamente importante entender como elas podem afetar a saúde mental e emocional do idoso. Um dos aspectos mais comuns é a solidão, que se torna ainda mais presente quando há a perda de um amigo ou de um familiar, principalmente quando esse familiar é um companheiro ou a companheira deste idoso. Tá? O que a gente observa? Que durante muitas décadas esse idoso ele foi casado. Eu vou fazer de novo. Então, galerinha, o que acontece? O passar dos anos ele traz diversas mudanças para o corpo e mente de uma pessoa. E é extremamente importante entender como elas podem afetar a saúde mental e emocional deste idoso. Tá? Então, um dos aspectos mais comuns é a solidão, né? Que se torna ainda mais presente quando há a perda de um amigo familiar. Principalmente quando esse familiar é o companheiro ou a companheira deste idoso. Imagina, esse idoso ele foi casado por 20, 30, 40, 50, 60 anos e de repente ele perde o companheiro e a companheira. Ele sente uma solidão tão grande, tão profunda, que pode fazer com que esse idoso tenha o comprometimento da saúde dele em decorrência dessa solidão, em decorrência dessa perda, tá? A ponto de aumentar a vulnerabilidade dele e a fragilidade dele. Precisamos ficar muito atento nessa questão, principalmente da solidão. Tá? Outro ponto. O isolamento social pode gerar tristeza, falta de motivação e até mesmo depressão. Então é fundamental manter o contato com outras pessoas e buscar atividades que proporcionem interação social. Seja um baile, tá? Seja uma excursão, tá? Seja fazendo uma jardinagem, seja convivendo com o neto, seja convivendo com a família. Se esse idoso morava com um companheiro e a companheira que perdeu, traz ele mais para perto. O ideal é que ele não fique sozinho. Mas uma coisa é importante, esse idoso ele tem que ser respeitado na autonomia dele. Se o familiar entender ou o cuidador entender que ele está se sentindo sozinho, que ele está triste, que ele está começando a entrar em depressão, é importante que se diga para esse idoso
que ele tem que buscar ajuda, que não é normal sentir depressão nem tristeza, tá? Que ele tem que conviver mais com a família, sempre respeitando a opinião do idoso, né? Estimula ele a viajar, estimula ele a fazer mais jardinagem, né? A buscar um grupo de terceira idade, que com certeza são interações que obviamente não vão substituir a perda dele, mas pode fazer com que ele tenha uma motivação a mais, né? Que ele ocupe a mente dele, que ele tenha um entretenimento, né? Que ele possa, por exemplo, se ele não quer sair, se ele não quer ir num clube de terceira idade, que ele possa fazer uma palavra cruzada, né? Um caça-palavras, um quebra-cabeça, isso tudo é muito importante. O que não pode acontecer é que o isolamento, a tristeza e a depressão passem batidos sem que a gente perceba. E às vezes essa piora, essa tristeza, essa depressão, ela é tão insidiosa, ela é tão velada, que ela vai acontecer de uma maneira tão lenta que as pessoas, que o familiar e que o cuidador não percebe. Então nós temos que ficar atento a todo e qualquer tipo de sinal de tristeza, angústia, depressão e isolamento, ok? A família tem que visitar mais o idoso, tem que trazer o idoso mais para o convívio social. Eu entendo que a vida das pessoas, dos filhos, dos netos, né, tá a mil pelo Brasil. Eu entendo que as pessoas tenham atividade, mas as pessoas têm que entender que elas têm que reservar um tempinho para cuidar do seu idoso, né? Nem que seja através de um próprio cuidador. Mas o importante é que esse idoso ele tenha companhia, ele converse, ele tenha uma interação social. Belezinha? Outra mudança que pode acontecer é a perda da memória e raciocínio mais lento, em decorrência principalmente de algumas patologias, por exemplo, o Alzheimer, que a gente vai falar mais adiante. Aí eu vou te explicar como é que o Alzheimer funciona, qual é a parte do cérebro que é afetada, como é que essa doença pode progredir para outras partes do cérebro e comprometer a memória, as atividades da vida diária, inclusive dificultar tanto a vida diária desse idoso a ponto dele não conseguir nem mais lembrar de deglutir. A doença é bem complicada, tá? Ela não pode ser travada, tá? Mas ela pode ser retardada, né? Então, existem treinamentos, existem tratamentos que são feitos com pessoas com Alzheimer que melhoram um pouco mais a qualidade de vida dessas pessoas, ok? Então, essas transformações elas podem ser causadas por mudanças no cérebro e pela frequência de problemas de saúde. Porém, é possível minimizar esses efeitos por meio de exercícios mentais, jogos e quebra-cabeça, ok? O envelhecimento também pode trazer a necessidade de uma mudança de estilo de vida e alteração de rotina. Aposentar-se após anos de trabalho pode criar um vazio emocional. Porém, a aposentadoria pode ser uma oportunidade para viajar, estudar e realizar novas atividades. Tantas pessoas falam, né? Ah, eu trabalho a vida inteira, quando eu me aposentar não vou fazer nada. Ah, quando eu me aposentar não vou fazer nada. E se a pessoa se aposentar e não fizer nada, ela vai piorar o seu estado de saúde mental e física com uma velocidade muito grande. Então é importante que as pessoas entendam isso, é importante que elas se programem para a aposentadoria, né? Então não vou fazer nada. Ah, quando eu me aposentar eu vou para a Europa, eu vou viajar, eu vou fazer um cruzeiro. Então é importante que quando esse idoso estiver perto da sua aposentadoria, ele comece a se programar para fazer atividades que vão agregar qualidade de vida para ele, ok? De novo, seja uma viagem, né? Seja, sei lá, participar de um grupo de terceira idade, seja participar de bailes, não importa. O que ele não pode é não fazer nada. Porque com certeza o fazer nada vai comprometer a saúde física, mental e psicológica desse idoso, certo? Por fim, é importante lembrar do autocuidado, seja ele físico ou mental. É crucial manter-se ativo, fazer exercício, ter uma dieta saudável, buscar acompanhamento médico regularmente, tá? Por quê? Porque essas questões vão prevenir males que podem comprometer a saúde desse paciente. Então, através da busca do médico, através da atividade física, de uma dieta saudável, ele vai manter a saúde física e mental, ok?
Uma sugestão aí é a prática da meditação, prática de yoga, né, que também podem trazer muitos benefícios aí para o bem-estar geral. Por que não dança? Por que não música? Tudo, né? Desde que ele se mexa, desde que ele se mova, desde que ele fique ativo, desde que ele faça o que ele gosta, todas essas coisas com certeza vão contribuir para a qualidade de vida dele. É importante que ele se exercite, que ele seja cuidado, que ele sorria, que ele brinque, que ele conviva com a família, que ele convive com o animalzinho de estimação dele, né? Que ele conviva com outras pessoas da idade dele, que ele conviva com os netos, com a família, com um novo grupo de amigos. Por que não? Faz parte. Porque envelhecer também faz parte, porém com qualidade de vida. Tá bom, galerinha? Enfim, envelhecer pode ser um desafio, mas também pode ser uma oportunidade para um crescimento pessoal, né? E uma vida com mais significado. Mas é necessário estar atento aos aspectos psicológicos que essa fase traz consigo e buscar ajuda sempre que necessário. Isso é extremamente importante. Tá, galerinha? Nós conversamos aqui rapidamente sobre essas questões psicológicas, a gente vai ver um pouco mais sobre essas questões ao longo do curso, principalmente quando a gente for falar lá das patologias, tá bom? Beijo no coração, até a próxima aula. Fui, tchau, tchau!